Olá, sejam bem-vindos a mais um Banda Básica, nosso podcast Umbandeiros, né? Como eu falei no último podcast, eu vou falar um pouquinho das outras umbandas, outros tipos de umbandas, definições, né? Até porque a gente está pouco mais de 100 anos de umbanda e muitas pessoas entendem a Umbanda, né, nesse princípio a partir do advento de 1908 e existem vários outros tipos de Umbanda. Então a gente vai falar um pouquinho, abordando um pouquinho as Umbandas mais conhecidas e algumas talvez nem tão conhecidas assim, né? Embora essa classificação ela não seja algo elaborado 100% por mim, existem alguns estudos onde eu busco informações também de escritores e estudiosos dentro do processo religioso de Umbanda e estudiosos das práticas religiosas em geral também, tá? Então a gente vai falar hoje um pouco sobre Umbanda Branca e Demanda, né? É essa Umbanda que as pessoas têm como a Umbanda, né? Então, porque quem acredita que a Umbanda nasce no advento de 1908 acredita nessa Umbanda, é Umbanda Branca e Demanda, tá? Ela também é conhecida como Alabanda, né? Inicialmente, na verdade, esse nome Umbanda não existia, né? Não nessa prática, nessa religião. O Caboclo das Sete Encruzilhadas anuncia Alabanda. Então, linha branca de Umbanda e Demanda, como conhecida também. É para alguns conhecidas como Umbanda tradicional, embora eu não concorde com essa terminologia, né? Ela é também conhecida como Umbanda de Mesa Branca, né? Umbanda de Caritás, Umbanda do Caboclo da Sete Encruzilhada. E aí eu falo, as pessoas hoje querem classificar Umbanda, né? E a maioria das pessoas aceitam o Advento 1908 e as bases alicerçais desse Advento, né? Aquilo que o Caboclo das Sete Encruzilhadas dizem quando criou essa Umbanda Branca e Demanda, né? Só que essas mesmas pessoas, elas não aceitam algumas práticas, por exemplo, como a mesa branca dentro da Umbanda. Então é algo meio controverso. E aqui eu digo que nós nunca vamos criar um consenso sobre qual Umbanda está certa, qual Umbanda está errada e qual é a vertente verdadeira ou não, né? O problema é que o umbandista não respeita as outras vertentes, não respeita as outras umbandas, né? O que torna impossível a gente conseguir uma convivência legal e o crescimento maior da nossa religião. A arrogância, a prepotência, a vaidade que nos impede de respeitar todas as outras práticas, tá? É muito além desse discurso de decolonização e não sei o que. A maioria dos papos, na verdade, é hipocrisia. Mas tá tudo bem, seguimos o barco. Então vamos lá, a origem dessa Umbanda Branca e Demanda é a vertente, né, fundamentada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas e pelo Pai Antônio, né, e também pelo Orixá Malê, que foi uma grande força nesse advento, embora a manifestação desse orixá veio muitos anos depois. Através do médium Zélio Fernandino de Moraes, né? Nasceu em 10 de abril de 1891 e morreu em 3 de outubro de 75, né? Essa Umbanda Branca e Demanda, ela surge em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a partir do dia anunciada no dia 15 e o primeiro ritual dia 16 de 11 de 1908, com a fundação da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. O foco dessa Umbanda, o principal foco de divulgação dessa vertente é a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, ela que é a disseminadora desse processo da Umbanda Branca e Demanda. Conceito de orixá. Considera que orixá é um título aplicado a espírito que alcança um elevado patamar na hierarquia espiritual, os quais ela representam em missões espirituais de prazo variável, né? O alto chefe da sua linha. É pelos seus encargos comparável a um general, ora incumbido de inspeção de falanges, ora encarregado de auxiliar nas atividades do centro, necessitados daqueles que necessitam de amparo,
e nesta hipótese fica subordinado ao guia geral do agrupamento a que pertence tais centros, né? Acredita que existem 126 orixás distribuídos a 6 linhas espirituais de trabalho. Os altos chefes de cada uma dessas 6 linhas recebem o nome de orixá Nagô. Embora não seja entendido como tradição africana, existe uma forte vinculação deles aos santos católicos. Tá? Então aqui é outro fator. Entenda que a gente não está falando na Umbanda de orixá. É considerado orixá um título aos espíritos de alta oligarquia, alto conhecimento e uma hierarquia muito alta na hierarquia espiritual de Umbanda. Então esses espíritos eram conhecidos como orixás. Entendeu? Porque isso... Mas até porque a Umbanda Branca e Demanda tem uma forte vinculação com a Igreja Católica, então não faz sentido achar que existe o culto direto ao orixá. Correto? Ficou claro aqui a terminologia orixá? Então, linhas de trabalho. Considera existentes 7 linhas de trabalho, né, de Oxalá, onde inclui espíritos que se apresentam também como crianças, de Iemanjá, de Ogum, de Oxóssi, Xangô e Ansan, e linha de santo ou de almas, onde incluem almas recém-desencarnadas, os Exus coroados, os Exus batizados e as entidades auxiliares. As entidades da Umbanda Branca e Demanda. Os trabalhos são realizados principalmente por caboclos, pretos velhos, crianças. E não há giras de boiadeiros, por exemplo, baianos, ciganos, malandros, Exus e pombagiras. Eu falei isso num último vídeo e gerou uma certa repercussão negativa quando eu falo que essas entidades não são linhas de trabalho na Umbanda, né? E mesmo lá no início da Umbanda eram tidos como linhas auxiliares, né? Então esse é um grande fator na Umbanda Branca e Demanda. Ritualística. A roupa branca é a única vestimenta usada pelos médiuns durante as giras e encontra-se o uso de guias também, imagens, fumo, defumadores, velas, bebidas, pontos riscados nos trabalhos, porém os atabaques não são utilizados nos cerimoniais da Umbanda Branca e Demanda, tá? Livro doutrinário, né? Essa vertente usa os seguintes livros como principais fontes doutrinárias: o Livro dos Espíritos, né? A influência espírita, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E o Espiritismo e a Magia das 7 linhas de Umbanda, que é se não me engano, é do Leal de Souza. Tá? Então, esses são os livros doutrinários dessa prática de Umbanda Branca e Demanda, tá bom? Próximo podcast eu vou trazer mais para vocês um pouco mais sobre essas Umbandas e a gente vai falar de um outro tipo de Umbanda. Mas aqui, deixa aqui no comentário o que você acha do assunto, você gostou, quer saber mais? Deixe sua pergunta, seu comentário, que é importante a tua participação. Outra coisa, estou pedindo a tua ajuda urgentemente aqui para manter o trabalho aberto. Eu estou vindo de uma situação bem complicada, onde eu fiquei e estou há mais de 3 semanas sem poder trabalhar, né? Então preciso da ajuda de vocês para manter o canal aberto, tá? Faça qualquer doação de qualquer valor pela chave Pix que está na descrição desse vídeo ou no comentário fixado. Meu agô para quem é de agô, meu saravá para quem é de saravá.